Jesus é um filho inigualável, né? Que o Espírito de Deus nos abra os olhos para vermos mais o nosso amado Senhor Jesus. Amém? Nós estamos estudando sobre ansiedade e paternidade de Deus. E esse final de semana nós tiramos para estudar sobre o Pai e o sofrimento. O que a Bíblia fala sobre o Pai conduzindo seus filhos ao sofrimento. É uma ideia um pouco estranha para a nossa mente, porque a gente supõe que um pai não conduz um filho ao sofrimento. Mas isso é uma ideia equivocada nossa. Em partes, com todo respeito àqueles que estão aqui, que vieram do catolicismo, eu também vim do catolicismo, mas essa é uma ideia um pouco católica que nós temos, de que Deus não pode promover dor. E como nós vimos ontem, num dos versículos apenas, tem muitos que nós poderíamos ver, a Bíblia diz que Deus cria a luz e as trevas, Deus cria a paz, mas Ele também cria o mal. O mal ali tem o sentido de adversidade, de aflição. Deus é um papai, é um Abba Pai. E eu preciso recapitular bem rapidinho, tirar alguns minutos para lembrar o que nós vimos ontem. O grande propósito de Deus é formar a imagem de Cristo dentro de nós. Isto é o Evangelho. Qualquer coisa que você ouvir que exclua Cristo, isto não é o Evangelho. O único e verdadeiro Evangelho, ele é baseado numa pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Essa pessoa, ela tem muitos nomes na Bíblia, cerca de 100 nomes na Bíblia, o Senhor Jesus tem. Mas o nome que ele toma no Novo Testamento, que é mais usado, é Filho. Então, Deus quer nos ensinar a sermos filhos, como Jesus foi filho. Então, ao formar Cristo em nós, Ele deseja, em especial, nos formar numa filiação. Ele quer nos ensinar a agirmos como filhos. Filhos pequenos, depois filhos adultos, mas termos uma paternidade dentro de nós. Na prática, como tem sido dito muitas vezes para os irmãos, a ideia é a seguinte: só somos ansiosos quando não nos vemos como filhos. Nesse quesito, todos nós aqui sofremos do mesmo dano, porque todos nós aqui somos ansiosos, em escala maior ou menor, mas todos nós temos traços de ansiedades na nossa vida. Alguns são na área financeira, na área de saúde, na área relacional, mas todos nós temos ansiedades. Naquela área que nós temos ansiedade, nós ainda não aprendemos a ter a filiação de Jesus. Nós ainda não temos a imagem de Jesus dentro de nós. Então, Deus toma 3 instrumentos, como nós vimos ontem, para formar Cristo dentro de nós. O primeiro instrumento, a palavra. É na palavra que nós conhecemos quem é Cristo. O segundo instrumento, o Espírito, porque o Espírito é aquele que nos toma pela mão e nos conduz neste deserto chamado vida, chamado existência humana. Nós vivemos num deserto com alguns oásis. Essa é a proposta das Escrituras. Nós queremos viver um oásis com alguns poucos desertos. Isso não é a proposta do Senhor. Nós não temos condições de viver um oásis nessa vida. Habitamos num mundo caído, num corpo caído. Habitamos num mundo ainda entregue ao pecado. Então, não tem jeito disso daqui ser um oásis. Porque tudo que o pecado toca, o pecado mata. Como nós vivemos num mundo entregue ao pecado, até que o nosso bendito Senhor venha, amém?
Vem mesmo, Senhor. Até que Ele venha, nós ainda estaremos nesse pecado. Então, o Espírito nos toma nesse deserto para nos conduzir e formar Cristo em nós. Mas, se esses dois únicos instrumentos fossem suficientes para nós, Deus não criava o terceiro. O problema é que Deus tem que criar um terceiro instrumento para formar Cristo em nós. Por quê? Porque, infelizmente, nós somos tão complicados e tão rebeldes que nós não aprendemos apenas por ouvir. Então, a semelhança dos nossos filhos, nós precisamos ser disciplinados, nós precisamos ser corrigidos, nós precisamos sofrer. Então, o Espírito vem e toma um terceiro elemento para poder formar Cristo em nós. Que elemento é este? Um elemento chamado dor. Por que nós somos ansiosos? Porque nós não queremos que a vida doa. Somos ansiosos porque queremos evitar a dor. O problema é que somos caídos, regenerados à semelhança de Cristo, feitos novas criaturas, porém ainda com muitos traços adâmicos dentro de nós. Então, o bendito Pai toma o seu Filho unigênito, transforma ele no primogênito, para mostrar para nós como viver nesta vida, nesta existência. E este bendito Pai, como nós vimos ontem, em Hebreus diz assim: embora Jesus, sendo filho, ele aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Então, o Filho eterno, o Filho amado, precisou sofrer, não por causa dele, porque como nós vimos ontem, Jesus aprendia tudo por ouvir. Ele aprendia tudo por ouvir. O Espírito dizia, vai para o deserto, você vai ser tentado. Ele dizia, sim. O Espírito dizia, passa fome, 40 dias de jejum, sim. O Espírito dizia, você vai ser tentado pelo maligno, pelo diabolos, o maldizente, e o Senhor Jesus dizia, sim. O Espírito dizia, cala, e ele calava. O Espírito dizia, fala, e ele falava. O Espírito dizia, toca, e ele tocava. O Espírito dizia, não toca, não se envolva. Ele não se envolvia. Jesus era plenamente obediente. Por que ele precisou sofrer? Por amor a mim e a você. Para nos ensinar como é que se lida nessa existência com a dor. Então, o nosso bendito irmão mais velho, ele é misericordioso e pronto para nos socorrer, porque ele, a nossa semelhança, sofreu em todas as coisas. Ele entende o que é dor, ele entende o que é rejeição, ele entende o que é solidão, ele entende o que é escassez. Lembram de qual era a família dele? Lembram do nascimento dele? Oh, o nosso bendito Senhor sabe o que é escassez. O nosso bendito Senhor, muito possivelmente, sabia o que é a morte na família, porque depois de um período, José não é mais mencionado. A gente supõe que o pai terreno dele morreu. A gente supõe que isso aconteceu. Ele sabia o que era assumir responsabilidade fora de tempo, cuidar dos seus. Ele sabia o que era ter uma família que o ofendia, porque os irmãos dele tentaram prendê-lo como se ele estivesse louco, fora de si. O nosso bendito irmão mais velho, louvado seja o nome dele, sabe o que é sofrer. E ele está hoje, como diz Hebreus, num trono de graça, pronto a ouvir o nosso clamor. Porque ele, a nossa semelhança, passou por todas as dores que são possíveis e imagináveis nesta vida. Oh, meus queridos, é nele que nós precisamos de socorro. É nele que nós precisamos de socorro. De vez em quando ele vai usar um irmão. Mas nunca, nunca, nunca procure um irmão sem antes procurar o seu irmão mais velho.
Você está entendendo? Nunca, 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 em nome de Jesus, nunca procure um irmão para ajudá-lo, sem antes ir até este bendito trono de graça, colocar o teu joelho no chão e pedir para ele o socorro para aquilo que você está vivendo, porque ele tem graça e misericórdia para derramar em cada situação. Então nós vimos isso ontem. Nós vimos em Romanos, nós vimos que o nosso Senhor, que a maneira pela qual o Espírito escreve o texto de Romanos 8, diz que, não precisam abrir, Romanos 8, no versículo 16, diz que nós somos filhinhos, criancinhas guiados por Deus. E no versículo 19 diz que nós somos filhos adultos, filhos maduros de Deus. O que aconteceu do versículo 16 até o versículo 19? O que tem no meio, no versículo 17 e 18? No meio tem a dor, o sofrimento. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. E aí então há um filho adulto formado, ruios, um filho maduro, adulto, capaz de reagir com maturidade nesta vida. Meus queridos, eu não posso criar, nem faria isso, a teologia da dor. Vamos caminhar em direção à dor. Não, isso não existe nas Escrituras. Mas nós não podemos rejeitá-la quando ela vier sobre nós. Da maneira que vier. Quem escolhe o instrumento é o Pai. Meus queridos, se eu sofrer algo que o irmão Thomas sofre, talvez para mim não tenha peso, porque eu não me incomodo com aquela área. Então a dor precisa ser individual. O Espírito tem que levantar a dor individual. Ele sabe qual tipo de dor que mexe conosco. Eu fui muito ansioso com dinheiro. Minha esposa não é nada ansiosa com dinheiro. Se Deus mexe no dinheiro para ela, não dava diferença nenhuma. Tinha que mexer no dinheiro comigo, porque é a minha área de dor e de sofrimento. O Espírito sabe exatamente como nos tomar pela mão e como nos conduzir neste deserto para formar Cristo em nós. Os irmãos estão entendendo? E hoje eu quero avançar. De hoje para amanhã, eu optei por isso. Nós podíamos fazer muitas coisas. Nós podíamos, por exemplo, olhar como que o Pai nos disciplina. E ao olharmos a disciplina do Pai sobre nós, eu gostaria, se possível, de estudar um exemplo nas Escrituras, o exemplo de Davi, quando ele peca com Batseba, e a disciplina que Deus traz sobre ele. Mas eu optei por não fazer isso. O que eu gostaria de fazer, nós poderíamos estudar também a paternidade de Deus no livro de Deuteronômio, que no Velho Testamento é o livro onde Deus se revela de um jeito especial como pai, conduzindo o povo aqueles 40 anos no deserto. Mas eu optei por fazer uma coisa diferente. Nós vamos dar uma passeada nas Escrituras de hoje para amanhã. Nós vamos dar uma olhada. Eu selecionei alguns para nós darmos uma olhada sobre a maneira pela qual Deus pensa a dor. A maneira pela qual o nosso Pai enxerga a dor. Então, nós vamos, nessa noite, iniciar e, se o Senhor nos permitir, terminarmos amanhã. Amém? Vamos curvar nossa cabeça e vamos ter uma palavra de oração. Senhor, ajuda-nos. Espírito Santo de Deus, como diz a Tua palavra, nós somos pó. Nós precisamos da Tua doce visitação. Toma minha vida, toma a vida dos meus irmãos e nos conduz dentro da Tua palavra. Espírito de Deus, ela é Tua palavra.
Por isso, ajuda-nos a compreendê-lo, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Nós começamos ontem com um versículo, não precisam abrir, em Isaías 64, que diz assim: Tu és o nosso Pai, e nós, barro em tuas mãos. Tu és o nosso oleiro. Deus, apenas 6 vezes no Velho Testamento, ele lança mão da figura do Pai. Apenas por 6 ocasiões ele fala que ele é pai. E numa das ocasiões, ele diz que ele é um pai na figura de um oleiro. O que um oleiro faz? Um oleiro desfaz o vaso e faz um novo vaso. Então, cabe ao pai desfazer a nossa vida e fazer a nossa vida novamente. Não tem jeito de crescermos nesta vida sem passarmos por um processo de quebrantamento. O quebrantamento, ele é vital nesse processo da formação de Cristo dentro de nós. Meus queridos, é muito interessante. João capítulo 2 conta a história do primeiro milagre do Senhor. O primeiro milagre do Senhor foi feito num casamento. E o Senhor, ele pediu vasos para encher de água. Queridos, na Bíblia quem são os vasos? Somos nós. É como se Jesus estivesse dizendo assim para o noivo e para a noiva daquele casamento: ó, venham cá, eu vou mostrar para vocês como é que funciona a vida familiar, como é que funciona essa vida. Vocês dois são vasos. Mas para um vaso ser feito, ele precisa passar por um processo de esmeril. Ele precisa, geralmente o vaso era feito naquela época de pedra-sabão. Ele precisa passar por um processo onde dentro dele ele vai sendo aberto. Então é como se aqueles noivos que acabaram de casar fossem aqueles vasos e Jesus dissesse como é que funciona. Eu vou derramar água dentro de vocês, a palavra, e esta palavra dentro de vocês vai ser transformada em alegria, em vinho. Então a Bíblia, ela, por muitos exemplos, ela vai mostrando que nós somos esse vaso. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos vasos que temos um santo conteúdo, um precioso conteúdo. Qual é o conteúdo? O conteúdo é a própria pessoa do Senhor Jesus. Nós temos um exemplo na Bíblia de uma mulher, Maria, que quebra aquele vaso de alabastro, aquele unguento precioso. 1 ano de salário dela valia aquele perfume. 1 ano de salário. É como se ela estivesse dizendo para aquele senhor, mais ou menos assim. Hoje a gente entende isso, ela não entendia. Senhor, eu sou esse vaso. E eu não me incomodo de ser quebrado, para que esse santo perfume chamado Cristo possa exalar nesta vida diante de todos os que estão comigo. Meus queridos, somos um vaso que vai ser quebrado. E é muito interessante, porque logo depois ali em João 2, Jesus então limpa um casamento. Jesus sai dali e vai até Jerusalém e limpa o templo. Por quê? Porque antes de limpar o templo, nós temos que limpar a família. Porque a congregação é constituída de famílias. Então o Senhor primeiro limpa famílias, para depois limpar o templo. Mas é mais interessante ainda. Jesus limpou uma família e depois limpou o templo. Mas quando você lê o último versículo de João 1, Jesus lança a mão da figura de Jacó. Porque Jesus diz assim: então vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Essa figura da escada foi tirada lá de Jacó.
E meus queridos, Jacó na Bíblia é o elemento, no Velho Testamento, é o elemento que fala da nossa vida, da nossa família. É a história mais longa que existe na Bíblia. Que existe em Gênesis. É a história mais espichada de Gênesis. Do meu ponto de vista, tem figuras muito mais importantes que Jacó. Enoque, Noé, Abraão, são figuras muito mais exemplares do que Jacó. Mas Deus toma um homem agarrador, enganador, especialmente o termo agarrador, que se apega nessa vida. Deus toma esta figura e usa essa figura para ensinar o nosso coração. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou repetir o que eu fiz ontem. Eu quero mostrar para vocês os 2 últimos versículos sobre José. Por que eu estou falando de José? Porque José é a extensão da história de Jacó. Então, se eu seguir o texto lá de João, eu tenho um homem transformado, Jacó, eu tenho uma família transformada naquele casamento e eu tenho um templo transformado. É assim que funciona com Deus. Lá em Gênesis, tem um texto, se não me engano, no capítulo 37, não precisam abrir, em que diz assim: esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos. Então, Deus continua contando a história do pai no filho. E José é, para todos nós, o grande elemento de sofrimento. José é o mais belo tipo de Cristo na Bíblia. Não tem tipo semelhante a Cristo como é José. Tem um dos estudos de uma das irmãs, não vou me lembrar o nome, ela levantou, se não me engano, 140 referências que José tem que são encontradas em Cristo. Então o texto é maravilhoso. E eu quero destacar, eu vou começar essa sequência de textos sobre a dor, lembrando ontem. Abram lá, capítulo 45 de Gênesis, versículo 5. Olha a atitude que José teve com seus irmãos, que o traíram. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Meus queridos, vamos entender a palavra. A dor de José visava o quê? Preservação da vida. Toda vez que o Pai traz uma dor sobre nós, tem uma única finalidade. Qual que é? Preservação da vida. Eu vou dar um exemplo grosseiro. Uma criança de 5 anos de idade pega uma faca de cozinha para brincar com os carrinhos dela. Ele quer cortar os carrinhos. Você deixa? Por quê? Porque você quer preservar a vida. A criança entende? A gente pega tanta faca afiada. A gente se relaciona com gente que vai ser problema. A gente faz negócio indevido. A gente constrói amigo problemático. A gente traz para dentro de casa gente que a gente não podia trazer. Mas nós afiamos tanta faca. E aí o pai vem e aí a gente chora e desespera e não entende o que ele está fazendo. E a gente não entende o porquê a gente está privado daquilo, daquele trabalho, daquele salário, daquele dinheiro, daquela pessoa, daquele relacionamento. A gente não entende o porquê Deus está fazendo isso. E Deus simplesmente, como a gente, com uma criança de 5 anos, Deus está tranquilo e sossegado porque sabe que a gente está preservando a vida daquela criança. Os irmãos estão entendendo? Deus, toda vez que Ele traz uma dor, Ele traz para a preservação da vida. Você não sabe o que vai acontecer ali na frente. Você não sabe a maneira pela qual a sua vida vai ser conduzida.
Você não tem noção disso. Meus queridos, a glória de Deus é revelar as coisas. A glória do homem, aliás, é revelar as coisas. Mas a glória de Deus é encobri-las. Quando Deus não mostra o nosso futuro, Ele se faz Deus na nossa vida. E aí, nós precisamos compreender e entender que se Ele me priva, se Ele me tira, se Ele me traz uma dor, tem a única finalidade de conservar a vida minha, da minha esposa, dos meus filhos. Quantos pais, os irmãos já me ouviram falar isso, quantos pais pensam assim, não, eu quero deixar uma herança financeira para os meus filhos. E você nem tem noção que às vezes o teu filho vai lidar mal com aquele dinheiro que você está deixando. E Deus precisa tirar o dinheiro de você para preservar a vida da geração que está por vir. Toda vez que o Pai te trouxer uma dor, a expressa finalidade disso é a conservação da vida. Vejam, capítulo 50, versículo 20. Outra maneira pela qual o Pai trabalha a dor. Queridos, a Bíblia é impressionante. Olha o que diz. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Sabe o que é essa palavra intentaste? Olha como é que José nos mostra como lidar com a dor. A palavra intentaste significa você pensou, você planejou, você calculou, você inventou aquela história contra mim. Quantos de nós aqui não sofremos no contexto familiar? Com pessoas que intentaram, que planejaram, que calcularam o mal que iam nos fazer. Meus queridos, o mundo está espalhado de gente perversa. A verdadeira igreja não tem ninguém perverso. Mas a igreja que nós vemos tem joio dentro dela. Que nós somos proibidos de separar. Porque só na consumação, e os anjos é quem vão fazer a ceifa. Nós não podemos fazer. Nós podemos ter pessoas perto de nós com intenções ruins. Com cálculo ruim. Pessoas que não têm prazer em ver o nosso bem. Mas você tem que entender uma coisa muito simples. Essas pessoas vão intentar o mal contra você. Vão calcular. E algumas vezes o Pai permitirá que você sofra. Nas bem-aventuranças, há uma que diz assim: bem-aventurados quando, mentindo, disserem todo o mal contra vós, alegrai-vos, exultai, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, há muitas ocasiões em que por causa de Cristo, nós seremos perseguidos. E meus queridos, José está nos ensinando a lidar com isso. Ele está nos ensinando o seguinte, que em toda a adversidade, Deus torna aquilo em bem. O Pai nunca priva, nunca produz um sofrimento se Ele não tiver na mente uma coisa boa para nós. Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus, meu papai, o tornou em bem. Vocês estão entendendo? Então, na mente de Deus, ao sofrermos, existe um bem que será tirado daquilo. Qual é o bem supremo? Cristo formado em nós. E se o Senhor nos permitir chegarmos até Filipenses, nós vamos ver que há um outro bem. Cristo formado na igreja. Porque às vezes, alguns de nós precisarão passar por dores visando a igreja. Visando o bem da igreja. Cristo será formado em mim, mas será formado em toda a
igreja. Por isso Paulo se regozijava na prisão dele. Porque ele sabia que a prisão dele redundava em louvor e glória dentro da igreja. Os irmãos estão entendendo? Mas isso nós vamos ver um pouquinho mais na frente. Então, essa primeira menção de José. Vamos um pouquinho mais. Abram em Deuteronômio. Deixe-me lhes mostrar algumas coisas que eu considero maravilhosas. Capítulo 1. Quando Moisés chegou até Faraó, Moisés disse assim: assim diz o Senhor, deixa sair o meu filho. Então Israel era para o Senhor um filho, certo? Deus tirou o povo do Egito, as 10 pragas, 10 deuses que Deus condenou no Egito. É Deuteronômio mesmo, segurem aí. Deus fez o povo passar pelo Mar Vermelho, o Mar Vermelho fechou atrás deles, eles entraram pelo caminho em direção a Canaã, e cerca de 2 anos depois, eles chegaram na beira de Canaã. E o Senhor, Moisés enviou os espias, 12 espias. 10 voltam, 12 voltam encantados, a terra é boa. 2 homens para trazer um cacho de uva. Não é pouca coisa não, hein? A terra é boa, porém 10 deles, tomados pela ansiedade, um texto que nós não abrimos quando nós falamos sobre o medo, mas é um texto muito curioso, porque eles dizem assim: nós olhamos os gigantes, e nós éramos, aos olhos do gigante, como que gafanhotos, porque a ansiedade faz isso. Eles sabiam o que os gigantes pensavam. Não, fulano pensa isso de mim, ciclano pensa aquilo de mim, eu tenho certeza que é assim. A ansiedade faz esse tipo de coisa com a gente. Faz a gente ver o que não existe. Nós éramos, aos olhos deles, como que gafanhotos. 10 deles, 10 pessoas, desanimaram 2 milhões de pessoas. 10 pessoas contaminaram 2 milhões de pessoas. E o povo todo, com exceção de Josué e Calebe, e eu suponho que suas famílias juntos, não desanimaram. Mas o Senhor se enfureceu, e para cada dia que eles permaneceram espiando a terra, 40 dias, Deus disse que eles iam permanecer 1 ano no deserto. Queridos, isso é que é disciplina. Para cada dia, 1 ano. Mas nós temos que lembrar que esse Deus tinha feito 10 intervenções, 10 sinais no Egito. O povo estava cheio da visitação de Deus. O povo estava com a mente tomada, cheio no sentido de tomada, cheio no sentido de eles tinham visto todos os sinais de Deus. É como um filho, que o pai veio e mostrou coisas e coisas e coisas e coisas, e esse filho simplesmente recusa a orientação daquele pai. Então Deus foi firme. Para cada dia que vocês estiveram no deserto, vocês estiveram espiando a terra, vocês vão ficar 1 ano no deserto. Como eles já tinham passado 2, eles ficaram mais 38 anos andando no deserto. E aí, por que eu estou falando isso? Porque eu quero mostrar que a dor existe, porque a dor dos israelitas estava existindo, porque eles tinham pecado. Quem pecou? Israel. E Deus, como um pai, nos 2 versículos que eu vou ler, toma Israel pela mão no período de colheita
Então o que eu quero dizer para os irmãos? A Bíblia está nos ensinando que mesmo na nossa colheita de pecado, Ele é um Pai nos conduzindo naquele sofrimento. Os irmãos estão entendendo? Capítulo 1, versículo 30 e 31. Diz assim: o Senhor, vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo que fez conosco, diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor, vosso Deus, nele vos levou, como um homem leva a seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a este lugar. Meus queridos, que pai! Que pai! O pecado é nosso, a consequência é nossa, a dor é nossa, mas Ele simplesmente vai até lá, toma pela mão este filho e conduz este filho naquela colheita ruim que ele tem que colher. Vocês estão entendendo? Nós nunca estamos sob risco. Nunca. Nunca estamos sob risco, porque mesmo na nossa negligência, obviamente nós vamos sofrer quando somos negligentes, como somos rebeldes, mas mesmo na nossa colheita, o Senhor nos toma como um pai pela mão e nos conduz naquela área da vida em que nós vamos ter que lidar agora com a dor. Todos nós aqui já pecamos esse ano. Lembrando que tem pecado e pecado. Tudo é pecado. Mas eu virar para a Jéssica e falar: Jéssica, não tem água nesse copo. Quando tem água, tem um peso. Mas eu trair minha esposa, tem 50 pesos. A Bíblia diz que a traição é uma vergonha que nunca é removida. Mas Deus, como um pai, vai ensinar a pessoa a lidar com a vergonha da traição. A lidar, diz que a vergonha da traição nunca é removida. A lidar com essa vergonha. Deus nos ajuda no período de colheita dos nossos pecados. O que nós precisamos é ter quietude e aprender a olhar para Ele. Vocês lembram como é que Deus conduziu o povo no deserto? Lembram da nuvem? Lembram da coluna de fogo? De dia uma nuvem para protegê-los do calor, à noite uma coluna de fogo para protegê-los do frio. Mas o pai simplesmente levantava, eles desarmavam o acampamento e seguiam o pai. A glória do pai descia, eles armavam o acampamento e ficavam quietinhos. No período de colheita, nós precisamos olhar a nuvem e seguir a nuvem, porque aí nós e os nossos estarão seguros. Se você tiver cometido um pecado e tiver colhendo as coisas do teu pecado, como nunca, preste atenção na nuvem e siga a nuvem, siga a vontade do Senhor, porque ali você e os seus estão seguros. Digamos que eu peque, a hora que eu me arrependo e deixo o Senhor me conduzir, Alessi, meus filhos, estamos seguros. Tem uma colheita, tem uma dor, mas nós estamos seguros porque, como um pai, Ele nos conduz. Os irmãos estão entendendo? Tão simples a verdade, mas tão profunda. Vejam mais ainda em Deuteronômio, vejam no capítulo 7. Aliás, capítulo 7. Já sabemos que Israel é filho. Já sabemos isso, já vimos no texto, no capítulo 1 que ele disse isso. Eu te tomei e como um pai conduz seu filho, eu vos conduzi por esse deserto. Este pai enviou este filho para uma terra que tinha inimigos. Meus queridos, presta atenção. Essa vida tem muitos inimigos. Nós temos que vencer o mundo. Nós temos que vencer pessoas. Queridos, algumas vezes nós temos que vencer família de origem.
Você vai ter que abrir mão do modelo do teu pai, do modelo da tua mãe. Às vezes você vai ter que se posicionar diante de um pecado que a família sua comete. Todos nós temos N situações em que nós vamos ter que... são situações de inimigo. Algumas vezes teremos adversidade financeira. Algumas vezes teremos adversidade financeira porque temos sobra. A riqueza produz mais ais do que a pobreza. Isso é bíblico. Os 5 ais de Isaías 5, em Isaías 6 tem o ai de Isaías. Ai de mim porque vi o Senhor. Mas antes do ai de Isaías, tem 6 ais no capítulo 5 que Deus fala para o povo. Sabe quais são os 2 primeiros ais? O primeiro ai é o ai da riqueza. Ai daqueles que constroem casa e casa, e que ajuntam para si. É o ai da prosperidade. Meus queridos, a prosperidade traz muitos ais. Não é pouco, não. Sabe qual é o segundo ai de Isaías? O ai do lazer. Porque o lazer é um senhor instrumento para nos distrair do Senhor. Jesus, ele juntou esses 2 ais numa frase em Lucas e disse assim: ai de vós ricos, porque tendes a vossa consolação. O Senhor não condena a riqueza. Ali o Senhor condenou o rico buscando uma consolação que não em Cristo. Então nós temos muitos inimigos, inclusive a fartura é um inimigo. A fartura ela é muito delicada para o nosso crescimento com Deus, porque a fartura traz N distrações na nossa vida. Então nós temos esses inimigos que nós temos que enfrentar. Olha o que o Senhor diz no capítulo 7, versículo 22. O Senhor, teu Deus, lançará fora estas nações, pouco a pouco, de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo se não multipliquem contra ti. Deixa eu explicar o versículo. É muito simples. Israel é uma terra de animais peçonhentos. Israel era uma terra, naquela época, de leões. Meus queridos, Deus destrói todas as nações e o povo leva 20 anos para conseguir habitar toda a região. O que acontece em 20 anos com os animais peçonhentos? Se multiplicam. Então, olha a mente do pai. A mente do pai é a seguinte: eu não posso tirar todos os teus adversários de uma única vez. Porque se eu tirar todos os teus adversários de uma única vez, vai ter alguns animais, vai ter algumas coisas que podem fazer mal para você. Meus queridos, se Deus tirar a diversidade nossa hoje, nós subimos nas tamancas. A gente vira o cara. Mas eu posso, hein? Olha como é que eu estou. Olha como é que eu faço. Então Deus não pode tirar todas as adversidades quando nós não estamos prontos para lidar com a vida. Na mente do pai, o pai precisa lançar pouco a pouco as adversidades que nós temos, para que as feras do campo não se multipliquem contra nós. Orgulho, prepotência, arrogância, irritação, elas vão se multiplicar contra nós. Os irmãos estão entendendo? Não queixe quando Deus mantém um inimigo. Não queixe quando Deus mantém uma adversidade. Não queixe, porque o pai está fazendo isso, porque ele sabe que vai ter uma fera do campo que vai vir contra você depois. Os irmãos estão entendendo? Meus queridos, quando a gente estuda Davi, isso aconteceu com a vida de Davi. Quando descreve a traição dele com Batseba, diz assim: na época em que os reis costumavam sair à guerra, então os reis tinham que estar onde? Na guerra. Estava Davi no palácio.
Sabe por que Davi estava no palácio? Porque não tinha mais inimigo significativo a ser vencido. Então ele descansou no reino dele. Está tudo vencido. Está tudo resolvido. Foi passear no telhado do palácio, viu Batseba. Você entende o porquê Deus precisa te manter com alguma adversidade? Você entende porque Deus precisa nos manter com algum padrão de sofrimento? Meus queridos, deixa o papai decidir. Deixa o papai dizer a hora de encerrar. Deixa o papai fazer isso. Nós não sabemos a hora certa de pararmos as nossas dores. Nós precisamos ter confiança de que o Pai sabe onde está nos levando. Amém? Vamos um pouquinho mais. Olha no capítulo 8 de Deuteronômio. Versículo 2. Deus descrevendo como que ele agiu com o povo. Recordar-te-ás de todo o caminho pela qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender, olha a preservação da vida, que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste. Meus queridos, eu andei no deserto do Atacama. Imagina um lugar quente. O que isso faz com roupa? Imagina um lugar frio à noite. O que isso faz com roupa? Não tem tecido que suporte esse tipo de coisa, esse tipo de variação de temperatura. Vocês estão entendendo? Gelado à noite, quentíssimo durante o dia. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que, como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Versículo 16. Que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal, para te fazer bem. Sabe o que significa a palavra humilhar? Ser curvado. Ser curvado. O Senhor precisa nos curvar. Tem uma expressão popular, não é bíblica, ela é popular, que diz assim: quem não verga, quebra. Deus não quer nos quebrar no sentido de acabar conosco, mas Deus quer nos curvar. Esse daqui significa humildade diante dele. E por que ele faz isso? Ele diz lá no versículo 2 que é para saber o que está dentro do nosso coração. Mas, meus queridos, Deus precisa saber o que está dentro do nosso coração? Quem precisa saber o que está dentro do nosso coração? Então, por que ele permite a dor? Com a expressa finalidade de nós corrigirmos as tendências indevidas que nós temos dentro de nós. E ao olharmos para Cristo, sermos formados à semelhança de Cristo. Os irmãos estão entendendo? Mas ele faz para nos vergar. Ele não deixa que a veste envelheça, ele não deixa que falte sapato, ele cuida do nosso alimento, ele cuida de tudo que é necessário. Mas o alvo dele é nos curvar diante dele. Vocês lembram as duas principais diferenças do joio e do trigo? Os irmãos devem saber isso de cor e salteado.
O joio, quanto mais maduro, mais ereto. O trigo, quanto mais maduro, mais curvado. O joio, quanto mais maduro, mais a raiz penetra na terra, mundo. O trigo, quanto mais maduro, mais a raiz se desprende da terra. Meus queridos, nos curvemos nas provas. Como filhos benditos, como filhos amados, nos curvemos diante daquilo que o nosso papai está trazendo sobre nós. Vamos dar mais uma olhadinha. Vamos até o Salmo 56. Vamos entender a mente do Pai. Versículo 8. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? A palavra passo, sabe o que significa no original hebraico? Perambulação. Significa um caminhar de um fugitivo. A palavra contaste significa recontar. Contar e recontar. Na mente do pai, ele olha o filho e pensa assim: deixa eu ver a medida exata que eu posso apertar. E ele reconta esse cálculo. Ele faz com exatidão este cálculo. Ele faz isso quando nós estamos feitos fugitivos nesta vida. Ele traz sofrimento quando nós estamos feitos pessoas que fogem. Quem aqui é compulsivo? Não levanta a mão, não. Eu estou quase com as duas levantadas, né? Os compulsivos são fujões. Aliás, seria importante nós estudarmos Jonas, para a gente saber o que é uma boa ansiedade, o que é uma falta de paternidade diante de Deus. Quando ele foge. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Deus sabe exatamente o tipo de dor que está vindo sobre nós. Ele nomeou, porque a palavra vai dizer assim: recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Sabe o que significa a palavra recolhestes? Nomeou. Deus deu nome. A irmã chorou. Deus recolheu aquela lágrima no olho dele e Deus deu nome. Esta lágrima é para que ela seja mansa. Vocês estão entendendo? Deus não faz nada à toa. Cada lágrima recolhida tem um nome de Deus, tem uma expressa finalidade do Pai, tem uma clareza que o Pai tem em mente para produzir um determinado fim dentro de nós. A nossa morte pessoal e a vida de Cristo naquela área. Vocês estão entendendo? Recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Meus queridos, não há lágrima derramada nessa vida de um filho de Deus que Deus não escreveu no bendito livro dele, com a expressa finalidade de quebrar este vaso e fazer um novo vaso para a glória dele. Amém? Por isso, o povo de Deus não teme a dor. Por isso, o nosso Senhor Jesus, diante da solidão, se o Senhor permitir, amanhã à noite nós vamos ver isso, diante da solidão, ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, e sim a tua. O nosso Senhor expressa o desejo de não viver aquela dor, mas ele imediatamente põe o seu coração onde precisa estar. Pai, eu quero aquilo que o Senhor tem. Por isso nós não temos problema de lidar com a dor. Senhor, define a dor que o Senhor tem para mim.
Aqui entram muitas variações. Tem gente mais sensível à dor. A nível corporal tem gente mais sensível à dor, né? Tem gente que não suporta muita dor. Tem gente que suporta um caminhão de dor. Eu conheço pessoas que fizeram pequenas cirurgias sem anestesia. Eles pediram, eu tenho pacientes que têm medo de agulha. Eles fazem, às vezes, cirurgias pequenas, não grandes, fazem cirurgias sem anestesia. Porque eles suportam a dor e não suportam a agulha. Cada um tem sua dor, né? Cada um de nós tem um nível de dor para suportar e para tolerar. Mas o fato é o seguinte, ele contou estas dores. Ele nomeou estas dores, para que a gente saiba que ele tem um fim proveitoso naquilo que faz. Vejam, o Salmo 103, eu citei ontem também para os irmãos, versículo 12. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. O que o Senhor faz? Eu já vou ler os outros 2 versículos. O Senhor, ele afasta de nós as nossas transgressões. Mas aí diz assim, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Meus queridos, sabe por que ele não aperta muito? Porque nós somos pó. Você daria conta do teu Pai Celeste abrir a caixa de ferramenta diante da tua vida para te corrigir? Eu daria conta das coisas que ele vai me revelar daqui 5 anos? Eu não daria conta. Assim como você não dá. Então você tem que entender que quando ele traz uma dor, essa dor considera que você é pó. E que ele não pode apertar demais. Porque se ele apertar demais, você desfaz. Ele até desfaz feito um oleiro, mas ele pega aquele mesmo pó e água e faz num novo vaso. O sentido daqui é um pouco diferente. O sentido daqui é de que nós somos frágeis. Gente, como que a gente erra com os filhos da gente? Quanta disciplina excessiva às vezes. Os filhos estão dizendo um amém, né? Às vezes, quanta disciplina excessiva. Mas o filho também tem que lembrar que precisa de limite. Não tem jeito, né? Às vezes, como que os homens apertam as mulheres, suas esposas, e desfazem elas. E nós nos esquecemos que quando a gente faz isso, nós temos as nossas orações interrompidas. Porque as nossas mulheres são parte mais frágil. Quantas vezes os homens, ao tratá-las, tratam com tal violência que espremem e massacram essas mulheres e esquecem que elas têm a mesma estrutura, elas são pó. E nós não podemos, porque o nosso Pai nos trata, Ele leva em conta que a gente é pó. Nós não podemos, ao tratar os outros, esquecer que eles também são pó. Eu tive uma experiência vivida uma vez na clínica. Eu estava atendendo um homem que tinha problemas de vício sexual. E eu também tive, já compartilhei com os irmãos. Deus havia me tratado há muitos anos. E eu, via de regra, eu sou muito tranquilo na clínica, muito tolerante, lido bem com as pessoas. Eu não sei por que naquele dia, ele me contou, ele já tinha deixado, e aí ele voltou para aquilo de novo. Me subiu uma ira, e eu apontei o dedo para o irmão, e eu descasquei o irmão.
no meio do relato, o Espírito Santo falou comigo. Quem é você para tocar um filho meu desta forma? Eu te suportei 12 anos no seu pecado. Aí veio a segunda vez. Quem é você para tocar um filho meu dessa forma? Queridos, aquilo me constrangeu tanto. Eu parei, sentei, não sabia o que fazer. Virei para o irmão e pedi perdão. Eu preciso que você me perdoe, porque eu não podia ter feito o que eu fiz com você. O Espírito acabou de me dizer isso. Queridos, o nosso papai considera que nós somos pó. Quem somos nós para tocarmos os filhos do nosso pai do jeito que a gente quer? Quem somos nós? Ele não nos toca dessa forma. Ele nos toca com misericórdia, com fidelidade, com graça, com compromisso. Quem somos nós para tocarmos nos nossos irmãos, nos nossos filhos, nas nossas esposas, nos nossos maridos, do jeito que a gente quer, sem o espírito de graça, sem o espírito de fidelidade, sem o espírito de misericórdia, que é próprio do nosso Pai? Os irmãos estão entendendo? Então ele, quando nos toca, ele considera que nós somos pó. Isso está de acordo com o que 1 Coríntios 10 vai dizer, que ele nos prova na medida que nós somos capazes de suportar. Não queixe da tua dor, porque a tua dor está na medida que você é capaz de suportar. Lembre-se, como diz as Escrituras, de Jó. 10 filhos sepultados num dia. No mesmo dia, 10 filhos sepultados num único dia. Oh, meus queridos, nós não temos noção do que é dor. Nós não temos noção do que é dor. A gente queixa por muito pouco, porque a palavra nos dá muitos exemplos de como a coisa funciona. Então, tenhamos em mente essa questão de que somos pó. Salmo 119, versículo 25. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Qual é a mente do nosso Deus? A mente do nosso Deus, essa palavra apegada, significa colada. Aqui é um outro padrão. A pessoa está tão quebrada que ela está deitada no chão. Você já viu pessoas assim? Eu já vi muitas vezes. Mas muitas vezes. Pessoas em crise no chão. Eu já vi irmãos em tratamento de câncer, às vezes em tratamento quimioterápico, no chão, sem conseguir sair do chão. Isso acontece muitas vezes. A minha alma está apegada ao pó. Mas aí existe uma promessa. Vivifica-me. Porque Deus, quando traz uma dor, Ele traz uma dor para quê? Para a preservação da vida. Ele quer trazer vida para você naquela área que você está vivendo. Você está entendendo? Está compreendendo? Então o texto está dizendo que essa vida vem quando eu estou no pó sofrido. Veja o versículo 50. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Meus irmãos, vocês lembram o que significa a palavra angústia? Vem aqui um pouquinho, Anderson. Eu não vou sair para ninguém mexer na câmera. Vocês lembram o que significa a palavra angústia? Eu não posso. Estreiteza de lugar. Uma pessoa apertada. É isso que Jesus sentiu no Getsêmani. Ele não consegue sair daquilo, dói aquilo. Obrigado. O que me consola quando eu estou espremido e eu não consigo sair, é isso. Que a tua palavra me consola.
Meus queridos, alguns de nós não temos condições nem de ler a Bíblia quando a gente está angustiado. Por isso a Bíblia tem que estar onde? Na mente. Peguem esses versículos. Decorem os versículos. Mas decorem os versículos. Porque é isso que traz consolo quando você viver num lugar estreito. Numa estreiteza de lugar. É isso que a palavra de Deus vai fazer. Então o Pai, quando angustia alguém, ele angustia para que a pessoa aprenda a ter o consolo de Deus naquela situação. Vejam mais. Vejam o versículo 67. Um texto muito conhecido. Olha o que diz. Antes de ser afligido, andava errado. Mas agora guardo a tua palavra. Então por que Deus afligiu? Porque andava errado. Igualzinho a gente faz com os nossos filhos. Se eles andam errado, a gente vai e aflige eles. Porque é assim que eles aprendem como eles não podem fazer. Vejam o versículo 71. Diz assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus. De que jeito que a gente aprende a obedecer? Passando pela. Olha como que está de acordo com o livro de Tiago. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. A gente busca Deus em períodos difíceis. Então por que Deus promove a aflição? Para a gente manter um coração buscando Ele constantemente. Isso é maldade dele? Imagina! Ele não é mau. Ele faz isso porque nós somos complicados. Porque a gente é desobediente. Porque nós somos distraídos. É por isso que ele faz. E aí eu quero encerrar com esses dois versículos. Versículo 75. É um versículo que para mim é singular. Ele diz assim: bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me... Quando Deus traz uma dor sobre um filho dele, traz uma disciplina, traz um sofrimento sobre um filho dele, ele faz com uma atitude de coração. Qual atitude? Fidelidade. Deus é fiel a quê? Deus é fiel ao propósito, à aliança que Ele fez conosco. A aliança de formar Cristo dentro de nós. Meus queridos, qualquer um de nós entende essa linguagem. Eu sou um bom pai. Eu dou o que os meus filhos têm necessidade, eu me preocupo, eu oro, eu atendo eles em tudo que eles necessitam. Mas o melhor pai é aquele que derrama no filho do seu próprio caráter. Deus é um pai diferente, porque Ele não apenas nos dá as coisas boas, mas Deus dá para nós de quem Ele é. Então Deus fez uma aliança comigo e com você. Uma aliança de formar o caráter dele em nós. A mansidão dele, a humildade dele, a santidade dele, a graça dele, a misericórdia dele. Ele fez uma aliança conosco de formar Cristo em nós. O problema é que eu sou infiel, porém ele é fiel. Por isso o texto diz assim: com fidelidade me afligiste. Ele toca na área em que eu preciso morrer. Ele toca na área em que Cristo tem que ser formado em mim. O que você precisa fazer? Pôr o joelho no chão e pedir a graça de Deus, te dando compreensão do que Ele está querendo fazer dentro de você. Esse é o nosso problema. Na dor a gente geme mais do que busca Deus. A gente precisava buscar mais a Deus e gemer menos. Para a gente poder compreender aquilo que Ele está fazendo dentro de nós. E aí o versículo 156 diz assim: muitas, Senhor,
são as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus. Então, quando ele traz um juízo, julgando alguma situação, ele traz com a finalidade de me vivificar, de preservar a vida. Amém? Amém. Amanhã nós continuamos. Vamos curvar nossas cabeças. Vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome, porque tu és santo, tu és bom e tu és amoroso. Eu louvo o teu nome, porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu louvo o teu nome, porque o Senhor tem uma fidelidade conosco. O Senhor é um Deus de aliança. O Senhor fez uma aliança de fidelidade conosco, uma aliança de misericórdia, uma aliança de compromisso, uma aliança de nos conduzir a Cristo. Senhor, bendito é o teu nome. Senhor, ajuda-nos a ver a tua boa mão nas nossas dores, para que o teu nome seja glorificado em nós. Em nome de Jesus. Amém.